Sejam bem-vindos à nossa sexta reflexão a respeito da obra de Jonathan Edwards, A Caridade e Seus Frutos. Jonathan Edwards, na sua 10ª mensagem, ele procurou ocupar-se com o aspecto que diz que o amor não se ressente do mal. Antes de apresentar essa questão relacionada ao espírito de censura, Edwards fez uma revisão daquilo que já havia ensinado, já havia apresentado à sua congregação nas mensagens anteriores. Ele levantou a questão de que, na sua perspectiva, o amor é aqui apresentado por Paulo como caminho excelente, é a suma de todas as virtudes cristãs. De maneira que qualquer virtude isolada em si, ela não se dá plenamente, ela não se torna plena se não estiver acompanhada do amor divino. Assim, é impossível ser humildemente cristão sem estar sendo humilde, movido pelo princípio do amor divino. É impossível ser generoso no seu sentido plenamente cristão se a generosidade não tiver como princípio também, como fonte de sua origem e motivação, o amor divino no coração. E assim, ele deixa claro que o amor é para ele a suma de todas as virtudes. Em segundo lugar, ele chama a atenção para o fato de que Paulo estava desejoso de fazer um contraste entre os dons extraordinários do Espírito, aqueles que de alguma maneira manifestavam a glória de Deus, porém não eram instrumentos do aperfeiçoamento do caráter, consequentemente inferiores ao amor divino que nos transforma à imagem de Jesus Cristo. Logo em seguida, ele chama a atenção para o fato de que Paulo salienta que ações caridosas e mesmo o autossacrifício, desacompanhados do amor cristão, são, na verdade, inúteis, de nenhum proveito e não produzirá o efeito necessário ou, como ele diz, nada disto se aproveitará. Por fim, para chegar aonde ele quer, ele salienta o fato de que nos versos 4, 5 e 6 de 1 Coríntios 13, Paulo fala sobre o amor e primeiramente se ocupa em dizer o que o amor é. E ele diz: o amor é paciente, o amor é benigno. A paciência e a benignidade ou bondade são facetas do amor. Depois de ter dito o que o amor é, Paulo se ocupa em dizer o que o amor não é, ou o que o princípio do amor divino em nós se opõe. Ele se opõe a quê? Em primeiro lugar, ele diz que o Espírito, essa presença do amor divino em nosso coração, se opõe à inveja, pois se diz que o amor não arde em ciúmes. Em segundo lugar, se opõe ao orgulho, pois se diz o amor não se ufana e não se ensoberbece, também não se conduz de forma inconveniente. E, em terceiro lugar, o amor divino se opõe a um espírito egoísta, egocêntrico. Positivamente se falando, nós entendemos que o amor é cordato, humilde e altruísta. É neste momento em que ele, na sua 10ª preleção, afirma que Paulo dá continuidade a estas comparações e ele afirma negativamente aqui, que o amor
não se ressente do mal. Por ressentir-se do mal, Jonathan Edwards entende que o amor, ele tem uma disposição para levar-nos a pensar positivamente a respeito das outras pessoas. Ou seja, não nos leva a suspeitar mal, a levar o mal em consideração quando pensamos a respeito de outrem. É um efeito da queda que nós naturalmente concentremos naquilo que é negativo. Então, ao invés de olharmos para a beleza presente nas pessoas, seja em seus aspectos físicos ou morais, nós somos naturalmente propensos a olhar para os seus defeitos, suas fealdades, e não exatamente aquilo que é belo nesta pessoa. Por isso, então, essa natureza de censura é típica ou característica dos efeitos da queda na humanidade. Então, julgar de forma não caridosa os outros, isso é o que é natural. Mas o amor divino em nós leva-nos a perceber isso em nós e a levar isso muito a sério, de maneira que nós entendemos que esta é uma área da nossa vida que precisa ser tratada pelo Espírito Santo. E como que isso se manifesta? Edwards diz que esta condição de ficarmos censurando as pessoas, esse espírito de censura, se manifesta em 3 modalidades. Primeiramente, nós somos muito levados a censurar as pessoas por seu estado. Em segundo lugar, por suas qualidades. E em terceiro lugar, por suas ações. Seu estado quer dizer como eles estão neste momento. Ou seja, nós somos levados muitas vezes a olhar para as pessoas e não considerar o fato de que nem todo mundo tem o conhecimento que temos. Nem todo mundo tem a maturidade que temos. Nem todo mundo tem o laço de experiência que temos. Consequentemente, nós precisamos sempre dar às pessoas o benefício da dúvida. Acreditar que, no que diz respeito a esta pessoa em questão, ela pode não estar vivendo à altura daquilo que eu acredito que ela deveria estar vivendo. No entanto, preciso entender que a minha experiência, a minha realidade, a minha maturidade, o conhecimento que eu tenho, não podem se tornar referenciais para julgar se aquela pessoa está tendo progresso ou não. Se ela está madura à altura de uma estatura de um cristão maduro e está consciente de que está crescendo em conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. É essa crítica, é esse espírito de censura que Edwards diz que o amor divino nos leva a questionar, e ele luta contra essa postura. Essa é a postura, por exemplo, do fariseu que vai orar e junto com ele vai o publicano. O fariseu se acha justo diante de Deus e, na sua concepção de justiça própria, ele julga o publicano como sendo indigno, como estando aquém dele. No entanto, Jesus diz que justificado vai o publicano por reconhecer-se pecador, enquanto o fariseu permanece em sua mentalidade mesquinha e desprezível e com espírito de censura. Na casa de Simão o fariseu, se apresenta o espírito de censura, pois ele também censura a mulher pecadora que unge os pés de Jesus e censura Jesus também, por dizer que ele, se fosse profeta, saberia quem estava tocando em seus pés. Quando Edwards fala sobre o espírito de censura, que é essa prontidão de julgar mal as qualidades da outra pessoa, ele evidencia o fato de que a queda também nos leva
há uma tendência de maximizar aquilo que a gente vê como um defeito na outra pessoa e minimizar suas qualidades. Então nós olhamos para uma pessoa que por alguma razão ainda não venceu um determinado vício em sua vida, e nós passamos a pegar aquele vício e a considerá-lo tão grande ao ponto de não levarmos em consideração que a pessoa não é aquele vício. A pessoa é mais que aquele vício. E embora aquele vício possa se evidenciar em seu caráter, há nela virtudes. Mas nós somos levados a não olhar para as virtudes e concentrar nossa atenção nos vícios, censurando a pessoa e fazendo com que ela seja identificada ao vício. Nós fazemos isso identificando o sujeito com o defeito. Todavia, o sujeito é sempre maior que o defeito que evidencia. Em terceiro lugar, esse espírito crítico é também uma prontidão para julgar mal as ações dos outros. Então nós somos levados, muitos, a considerar que o que a pessoa faz, às vezes ela está fazendo e nós não julgamos a intenção ou não pensamos na intenção dessa pessoa, e imediatamente nós já levantamos suspeitas. Nós já achamos que aquela ação que nós achamos reprovável representa todas as demais ações. É nesse sentido que Paulo diz que nós devemos evitar as suspeitas malignas, pois elas estão conectadas à inveja, às provocações e difamações. 1 Timóteo 6, verso 4. Um espírito crítico em julgar as ações dos outros também se revela em uma disposição de interpretar a pior maneira das ações das outras pessoas. Isto é, na verdade, uma manifestação de orgulho, pois nós acreditamos que ao rebaixar o outro, ao criticar o outro, nós nos colocamos numa posição mais elevada. Mas isso também é hipocrisia. O próprio Jesus diz a respeito dos hipócritas que eles querem tirar o cisco do olho do outro sem se importar com a trave que está em seu próprio olho. Às vezes usamos o espírito de censura para ocultar ou para, de alguma maneira, mascarar os nossos próprios defeitos. Aumentando o do outro, assim queremos ocultar o nosso. O que Edward chama a atenção é para o fato de que o amor divino é contrário a esse espírito, a essa disposição de censura, e ele visa ou atuará no coração daquele que nasceu de novo para que ele se livre deste pecado e se torne uma pessoa mais condescendente, uma pessoa que dá ao outro sempre o benefício da dúvida. Eu não sei o que se passa no coração dessas pessoas. Eu não conheço os seus momentos particulares, por isso devo estar constantemente olhando para o meu coração ao invés de ficar olhando para o outro coração. Precisamos ter aquela atitude do salmista, quando ele vai diante de Deus e descobre que Deus sabe todas as coisas, que Deus conhece todas as coisas, que Deus está presente em todos os lugares. Então, diante disso, o que ele faz? Ao invés de ficar pensando no pecado do outro, ao invés de se concentrar no que o outro tem de errado ou de desprezível, ele pede a Deus: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Devemos permitir que o Espírito Santo, por meio do amor divino em nosso coração, nos leve a vencer esse espírito de censura, esse espírito de desprezo para com o próximo, e nos leve a olhar para o próximo com um olhar de amor, assim como gostaríamos que o próximo também nos olhasse. Que Deus assim encha o seu coração deste amor divino e te leve a vencer esta questão relacionada ao espírito de censura e te dê sempre um espírito dócil, amável e que se preocupa com o bem-estar do outro. Que assim Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.